Olá, tudo bem? Eu me chamo Fabrício Rumenstein e estou aqui ao lado do professor Paulo Castelo Branco e a gente veio conversar com você sobre as alterações da entrada em vigor aí da Lei 13.245. Paulo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no Degrau. Vamos conversar sobre as alterações da Lei 13.245 de 2016, que realmente reformulou parte do Estatuto da Advocacia, mas essa reforma é importante frisar desde já que não vai se circunscrever ao universo da advocacia ou dos direitos e prerrogativas do advogado de acessar os autos de investigação. Essa alteração, na verdade, vai impactar em todo o sistema de investigação criminal e ao longo da nossa exposição vamos pontuando de forma destacada cada uma dessas novidades. Legal. Então, para a gente começar aí, do início, né? Então, em 13 de janeiro de 2016, foi publicada então a Lei 13.245, que ela alterou o inciso 14 e também acrescentou o inciso 21 e parágrafos ao artigo 7º do Estatuto da Advocacia. O artigo 7º do Estatuto da Advocacia é justamente o artigo que confere aí, que elenca os principais direitos aí que o advogado tem no exercício profissional. E a entrada em vigor da Lei 13.245, como eu acabei de comentar, ela alterou a redação original do inciso 14 e também acrescentou o inciso 21 a esse artigo. Em breve a gente vai ver exatamente o que foi produzido, qual alteração foi produzida por essa lei. Mas antes da gente entrar na análise específica da lei, eu queria trazer você para o contexto, para o momento original em que a Lei 8.906, em que o Estatuto da Advocacia, ele adentrou aí, elencou os principais direitos que o advogado tem no seu exercício profissional. Então, voltando aí um pouquinho no tempo, em 1994, com a publicação da Lei 8.906, o artigo 7º dessa lei trouxe 20 incisos, havia um rol original de 20 incisos que disciplinavam os direitos do advogado. Na questão específica do acesso ao exame, né, dos inquéritos policiais, havia uma redação original prevista no inciso 14 que dizia que são direitos do advogado examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, importante isso, autos de flagrante de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. Então veja que essa era a redação original proposta aí pela Lei 8.906 e que ficou em vigor de 94 até a edição da Lei 13.245. Fabrício, e essa redação, ela desde já, apesar de não estar em consonância, né, com o contraditório substancial do advogado poder acessar e participar efetivamente da produção da prova, ela já era falha. Por quê? Examinar em qualquer repartição policial, lei-se, delegacia, mesmo sem procuração, autos de flagrante de inquérito. Isso é redundante. Por quê? Porque o flagrante delito, a notícia crime coercitiva, ela é a primeira peça inaugural do inquérito policial. Ou seja, o inquérito ele pode ser instaurado de várias formas, portaria, etc, etc. Uma dessas formas é justamente a prisão em flagrante. Então, você destacar que o advogado tem direito a acessar autos de flagrante de inquérito é simplesmente uma redação redundante, justamente porque, ao se falar em inquérito, automaticamente você já englobaria os autos de prisão em flagrante, porque é uma forma de você iniciar o inquérito através da prisão. Então, a redação já era deficitária e oportunamente veio a ser reformada. Legal. E aí o que acontece? Em decorrência até dessa redação original do inciso 14, foram necessárias várias decisões judiciais para garantir esse direito, o direito do advogado em examinar esses autos, né, de inquéritos policiais, né, inclusive autos de flagrante ou de inquérito, enfim, essa redação repetitiva. Então a gente vai exatamente analisar agora qual era a forma que os tribunais destacavam para que o advogado tivesse esse direito garantido. Então, eu trago aqui alguns casos para você e o Paulo vai comentando comigo aqui à medida que achar necessário. Em 2006, eu tenho um caso, estou trazendo um caso para vocês, de um desembargador federal, Cotrim Guimarães, o TRF da 3ª Região, que ele deu uma liminar que determinava que os advogados de executivos do escritório do Banco Credit Suisse no Brasil tivessem acesso a todos os elementos dos autos da investigação da Polícia Federal.
No caso, o suíço Peter Schaffner, ele é responsável no Brasil pelo Credit Suisse, ele era investigado junto com 6 gerentes por evasão de divisas e formação de quadrilha. Em 2006 também, o Supremo desconsiderou a súmula 691 para permitir que os advogados do empresário Hercílio Consenso Arlota tivessem acesso aos autos da investigação contra ele. O STJ, ele havia negado um pedido de liminar e pela jurisprudência do STF, o tribunal não poderia analisar o mesmo pedido até que o STJ concluísse a análise do mérito para ter acesso. Mas nesse caso, o STF passou por cima da sua própria jurisprudência, da própria súmula, da própria súmula 691 para permitir que os advogados acessassem, né, o inquérito. Segundo os advogados, o empresário foi informado por notícia veiculada na imprensa sobre uma investigação feita pelo MPF para apurar supostos indícios de superfaturamento e lavagem de dinheiro na empresa do paciente, né? O paciente porque se trata de um habeas corpus. A defesa afirmou que tanto o MPF quanto a Procuradoria-Geral da República no Rio de Janeiro negaram seguidos pedidos de acesso aos documentos de investigação. Por isso, entraram com pedido de habeas corpus, um TRF, que não conheceu. O STJ também negou o pedido e por isso eles tiveram que ir até o Supremo. O entendimento da PGR era, e aí informou o ministro na época do STF, César Peluso, era que não havia ainda uma investigação naquela entidade contra o empresário, mas somente peças de informação enviadas pelo Banco Central, que ainda estavam sob análise. Então, por isso, a PGR entendia que os advogados não deveriam ter acesso a essas peças de investigação. Que é lamentável, né? Exatamente. Que é lamentável porque peças de informação que têm o poder de desaguar numa prisão, peças de informação que têm o poder de desaguar numa privação patrimonial, sequestro, arresto, hipoteca e outras medidas cautelares patrimoniais. Isso não são meras peças de informação, são peças que têm o poder de efetivamente operar uma coerção, tanto no seu direito ambulatorial de ir e vir, quanto na sua vida patrimonial. Então, peças de informação é um sofisma, peças de informação é eufemismo para mascarar um outro nome, é uma investigação comandada por órgãos públicos justamente para retirar, né, confiscar a liberdade do cidadão. Então, esse confisco ele tem que ser legitimado, ele tem que ser franqueado o acesso ao advogado para poder conduzir o seu paciente ou simplesmente exercer seus direitos fundamentais de ter ciência de uma investigação em andamento e de uma futura acusação. Pois é, na verdade a acusação no Ministério Público Parquet, ele dizia que se houvesse o acesso dos advogados a exatamente as tais peças de informação, era como se tivesse aí o paciente, né, o investigado, tivesse conhecimento da prova antes do órgão acusador e fora dos autos judiciais. Né? Não haveria, segundo o entendimento da PGR, um cerceamento de defesa, mas apenas o aguardo do momento do contraditório, ou seja, uma fase pré-contraditória, uma fase ainda de investigação, só que sem a formalização deste momento, né? Então, o entendimento da PGR era exatamente essa. E aí a PGR também argumentou que deveria o Supremo esperar, né, a decisão do STJ, a decisão definitiva do STJ, antes de conhecer do habeas corpus. Mas o ministro César Peluso, na época ministro do STF, disse que nesse caso aí ele admitiu uma exceção à aplicação da súmula 691 nos casos de flagrante constrangimento ilegal, que seria exatamente uma hipótese. Ele citou a jurisprudência da Corte e o próprio inciso aí 63, né, do artigo 5º da Constituição. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado, né? Bom, o ministro César Peluso também disse, exatamente falando sobre esse acesso dos advogados aos autos, né, de inquérito policial, de investigação, que não se pode negar ao indiciado, mesmo em procedimento investigatório por órgão do Ministério Público, a assistência técnica do advogado, como bem falou o professor Paulo Castelo Branco, que só pode ser feita se lhe for dado acesso aos atos do inquérito que o investigado terá de prestar declarações. Peluso declarou que, ao se juntar documentos ao processo investigatório, eles se submetem ao princípio da comunhão da prova, tendo o defensor do investigado o direito de conhecê-los. Isso já é uma influência, ainda que comenzinha, de uma doutrina norte-americana que é justamente a investigação defensiva. Hoje você não tem uma investigação necessariamente pautada aos interesses da acusação.
uma investigação onde a prova A, B, C ou D é mais interessante para se formular uma denúncia ou uma outra acusação. Hoje, nos Estados Unidos e nos países do common law, existe uma forte influência da investigação defensiva, na qual a defesa participa ativamente da investigação como forma de contribuir à busca da verdade. Então, isso já é um reflexo desses estudos lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, da investigação defensiva. Pois bem, o fato é que foi deferido o HC, o habeas corpus, né, e o Peluso observou que se tratava de uma investigação iniciada em 2004, a própria imprensa já tinha tido acesso e o paciente não. Por isso também houve o deferimento desse habeas corpus. Então, o deferimento ele foi unicamente para garantir aos advogados do empresário o direito de acesso, no que lhe diga respeito aos autos do procedimento que estavam em trâmite aí na PGR, observando que o direito de acesso era restrito apenas às informações já formalmente documentadas nos autos. Então, foi nesse sentido. E essa última parte é importante frisar, né? Já formalmente documentado nos autos. O que isso quer dizer? As provas que estão em vias de serem produzidas, sobretudo provas cautelares, exemplo, uma representação por uma interceptação telefônica, uma representação por um mandado de prisão preventiva temporária. Por quê? Porque se são provas que ainda não foram produzidas e o advogado tem um acesso antes da produção e documentação desta prova, a medida restar-se esvaziada de berço. Então, para preservar também a eficiência do direito do Estado de investigar e punir, esse acesso às informações fica circunscrito ao quê? A tudo aquilo que já foi formalmente documentado. Sendo formalmente documentado e introduzido aos autos, pertence aos autos, logo o advogado poderia ter acesso franco. Agora, se as provas ainda não foram produzidas, tá, você também não pode frustrar a medida, o direito de investigar, de punir do Estado. Portanto, esse acesso aos autos é justamente como destacado no HC, tá? Já formalmente documentados. Aquilo que ainda não foi formalmente documentado, leia-se, está sendo produzido, o advogado não teria, portanto, acesso imediato àquelas provas somente no momento oportuno. Legal. Então, em 2008, e aí o STJ, foi a vez do STJ também se pronunciar sobre esse tema, ao julgar o HC 65303. Neste caso, aí, o advogado constituído pela parte, ele pôde conhecer o conteúdo do inquérito policial instaurado. Entretanto, essa determinação deveria respeitar a necessidade de sigilo, caso existisse, né, além de assegurar a restrição de acesso a documentos e outros dados de terceiros que estejam envolvidos na investigação, sob pena de ofensa à intimidade. Então, houve também o direito, né, do advogado examinar os autos do inquérito, mas, como disse o professor Paulo, você tem uma situação em que houve uma certa restrição a esse exame. Esse exame não foi concedido de forma absoluta. E essa parte também no final, isso pode até parecer cômico, né? Ter um ar de pilhéria, mas não é. Sob pena de ofensa à intimidade, porque imaginem vocês, ao longo de uma investigação, anos de investigação, horas e horas a fio de escuta telefônica, de escuta ambiental, o investigado, né, você acaba descobrindo fatos que dizem respeito somente à vida íntima do investigado e que não tem uma conexão imediata com o fato criminal. Então, a interceptação capta, por exemplo, um possível adultério entre ele e sua esposa, ou outra manifestação de sua intimidade, uma orientação religiosa, sexual, enfim, qualquer fato que não tenha nada a ver com o andamento da investigação e que guarde uma relação causal com o crime. Então, um advogado de outra parte não teria acesso, por exemplo, a um episódio de adultério entre o investigado e a sua esposa. Isso aqui é justamente para preservar a vida íntima do investigado, que não é objeto, ele não pode ser coisificado. Ele é um sujeito de direitos, portanto, deve-se respeitar justamente esse direito fundamental à intimidade e à privacidade. Previsto na Constituição. Exatamente. Então, no caso aí, o ministro Arnaldo Esteves Lima, do relator do HC no STJ, disse que os interesses da investigação, o direito à informação do investigado e, consequentemente, do advogado devem ser conciliados para preservar as garantias constitucionais. Então, o voto ele aparece para você aí, você tem acesso a esse documento, esse arquivo que a gente está utilizando aqui como base, diz o seguinte: nesse contexto,
O acesso conferido aos procuradores não é irrestrito, restringindo-se aos documentos já disponibilizados nos autos que se refiram apenas ao cliente específico, sendo vedado o acesso a dados pertinentes a outras pessoas. A concessão sem quaisquer reservas ofenderia o direito de terceiros à intimidade e à inviolabilidade de sua vida privada e prejudicaria a satisfatória elucidação dos fatos supostamente criminosos ainda em apuração. Então, foi o voto do ministro, que foi acompanhado pelos demais julgadores aí da 5ª turma do STJ. Em 2008, novamente o STF se debruçou sobre o tema relativo à vista dos inquéritos durante o HC 94.387 e também, mais uma vez, reafirmou como direito do investigado o acesso aos atos de inquérito policial de ação penal, ainda que tramitem sob segredo de justiça ou sobre a rubrica de sigilosos. Mais uma vez, o STF passou por cima da súmula 691 para permitir que os pacientes, por intermédio dos advogados, tivessem acesso aos elementos do inquérito policial. Então, Paulo, a gente viu aí várias decisões do STF, do STJ, garantindo aí o acesso dos advogados para garantir até esse acesso que era previsto na redação original aí da Lei 8.906, que a gente vai continuar vendo daqui a pouquinho, mais algumas jurisprudências exatamente sobre esse assunto. É importante para deixar bem claro que o terreno ele é fértil em decisões no sentido de garantir ao advogado, garantir ao patrono do investigado os acessos à informação. Por que aquilo ali necessariamente deve ser sigiloso? Por que aquilo ali é um segredo? Quer dizer, é uma concepção medieval de processo penal, de investigação, que num Estado democrático de direito hoje não deve mais persistir. Então daqui a pouquinho a gente volta e continua falando sobre esse tema. Um abraço.